Maloti, vamos brindar? Vai começar, a partir de agora, a noite de autógrafos do publicitário, do homem de marketing. Bom, eu gastaria o programa todo dando o importante e longo currículo do meu amigo Walter Longo. O mais importante é ser teu amigo, Mauri. Viva, Cris! Viva, querido. A Cris é a senhora Walter Longo, está aqui atrás de um grande homem, como é que é? Sempre existe uma mulher muito cansada. Ou sempre tem uma etiqueta GG. É uma mulher muito cansada atrás de um grande homem. Isso é uma coisa que eu falo, que vocês nem aguentam mais, né? Mas viva, vamos beber, porque senão não dá sorte. Eu tenho certeza que o livro do Walter Longo, O Fim da Idade Média e o Início da Idade Mídia, indiscutivelmente será um best-seller, porque trata-se, Walter, de um assunto que você acertou no alvo e que está interessando a todo mundo neste momento, não é, Cris? Deixa a Cris falar primeiro. Eu acho que, antes de mais nada, é uma forma do Walter levar ao grande público o que ele faz nas palestras, que ele sempre é muito inovador, mas são grupos pequenos, restritos. Então, dessa forma, agora, o público vai poder ver um pouquinho mais, saber, conhecer um pouquinho mais da obra do Walter. Bom, nós somos idade mídia, não é? Eu não sou mais idade média, não. Não venha não, hein, Walter Longo. Você sabe, Mauri, que muita gente acredita que a Idade Média acabou em 1453, com a invasão de Constantinopla. Mas, na verdade, a Idade Média está acabando só agora. E por que eu digo isso? Porque até hoje tudo era feito pela média. Nós estamos falando agora há pouco, antes de sair de casa, a medicina era dada por protocolos genéricos, o que fazia bem ou mal para a média da população. Né? Hoje, a medicina genômica permite você fazer uma medicina cada vez mais personalizada. A educação era dada pela inteligência média dos alunos daquela classe. A propaganda estava baseada na média de audiência, enfim, tudo era baseado na média. E, de repente, cada um de nós nos transformamos numa mídia. Você sempre foi uma mídia, mas hoje a população inteira virou mídia, emite opinião, não é? Tornou-se uma coisa individualizada. Exato. Então, dentro dessa Você possibilidade... está dizendo, Walter, desculpe, que a Cris pode ter o seu próprio canal de televisão, falar o que ela quiser, expor as suas ideias, convidar quem ela quiser. Cada um pode fazer isso hoje. Aliás, é isso que muitas pessoas está acontecendo fazem no YouTube e etc. Mas o que é mais importante é que, ao ela emitir sua opinião, dizer o que gosta, o que quer e etc., surge a hipótese e a ideia de que cada empresa, cada marca desse país vai poder falar de maneira individualizada com as pessoas. Ou seja, hoje o marketing pode ser o que a gente chama de um marketing sincrônico. Não me interessa se aquela pessoa tem 35 anos, é advogado e mora em Alphaville. O que importa é se ele adotou um cachorro, se ele começou a frequentar uma academia, se ele mudou de casa, se ele foi promovido. São os fatos da vida que alteram o comportamento de consumo. E hoje a gente sabe os fatos de todas as pessoas do país. E o país está numa situação absorvível desses seus conceitos, ou seja, nós estamos vivendo, claro que um país de incertezas e etc., mas como é que você correlacionaria tudo que você colocou no seu livro com a situação do nosso Brasil hoje? Olha, o Brasil está, evidentemente, um pouco atrasado em relação aos países mais desenvolvidos, mas a velocidade de mudança é brutal. Basta ver que até pouco tempo atrás, os adimplentes pagavam a conta dos inadimplentes. Ou seja, eu que pagava os juros, tudo em ordem, as minhas prestações, eu pagava a conta de quem não pagava. Né? Se você, por acaso, andasse de carro direitinho e outro corresse de carro, a gente pagava o preço médio do seguro para todo mundo. Né? E se você se cuidasse e outro enfiasse o pé na jaca, você pagava o mesmo preço do teu seguro-saúde. Então, dentro desta visão, o que está acontecendo hoje? O cadastro positivo já começa a diferenciar os bons pagadores dos maus pagadores. Né? As companhias de seguro já estão dando descontos para quem tem menos pontos na carteira. Essa é a grande passagem da Idade Média para a Idade Mídia, onde, ao me conhecerem, vão me dar o mérito ou vão me penalizar, e não como hoje, onde o mau comportamento e o bom comportamento pagam da mesma forma e recebem o mesmo tipo de tratamento. E quais são as contraindicações desse novo modelo? Olha, existem, como tudo na vida, Mauri, existe um lado escuro e um lado claro de tudo que a gente faz.
Então é assim, no momento em que as empresas, as pessoas conhecem cada vez mais umas às outras, há um risco de tribalização da sociedade, há um risco de você ter um custo cada vez maior para uma população que não se comportava e quem vai suportar esse custo, ou seja, tem uma série de, eu diria, desafios. Tem um novo livro que eu vou lançar no ano que vem que se chama Trilema Digital e onde eu abordo exatamente as eventuais dificuldades ou desafios que o mundo vai ter a partir dessa mudança de era. Quais são as perguntas, Walter Longo, mais recorrentes que te fazem nas múltiplas palestras que você tem dado pelo Brasil? Olha, Mauri, talvez o que mais falem, não necessariamente uma pergunta, é assim, às vezes eu vou fazer uma palestra no interior de um estado do Nordeste e as pessoas chegam para mim e falam, olha, Walter, adorei sua palestra, tudo que você falou faz todo sentido, mas tem um problema, essa cidade onde eu moro é muito tacanha. E eu falo assim, olha, desculpa a sinceridade, mas tacanho é você, não a cidade, porque ninguém disse que você morando nesta cidade, seus clientes precisam ser desta cidade. E você tem que se depender da economia dessa cidade, porque o criador da Zara, né, era do interior da Espanha e se transformou na maior marca de moda do mundo. É porque ele, na verdade, a condição hoje de mediocridade é muito mais uma condição mental que mercadológica. O mundo digital permite que alguém, morando na casa dele, com a esposa e 5 costureiras, compita com a Rosa Chá em matéria de exportação de moda praia, porque ele compra um site, faz em inglês, ele compra a palavra-chave no Google e vende para o mundo inteiro, moda praia. A era digital. É isso. A era digital, Cris. Agora, Walter, você foi presidente da Editora Abril. A Editora Abril, cujo sustentáculo eram as suas revistas impressas, em papel. Isso. As coisas não deram certo por lá. Não por causa de você. Foi uma evolução, ou foi uma involução, não é, que aconteceu com a Editora Abril. Queria que você falasse um pouquinho da mídia de uma forma geral. Será que revista vai sobreviver? É uma discussão interminável. Do mesmo jeito que falaram que o rádio desapareceria diante da televisão. É aquela coisa toda. Mas o seu ponto de vista é sempre muito pontual. Perfeito. Olha, Mauri, a sensação que eu tenho sobre a mídia impressa, quando me perguntam, às vezes, em palestras, é que a mídia impressa não está morrendo, mas ela pode estar se suicidando, que é muito diferente. Não é? E por que eu digo isso? Todos os seres humanos têm 3 tipos de curiosidade. Você tem uma curiosidade diversiva, chamada diversiva, que é a curiosidade genérica. Você quer saber como é que está o tempo, quem ganhou o jogo ontem, como foi o resultado do Big Brother, aquela coisa genérica e superficial, que faz com que o ser humano se sinta entendendo o seu entorno e dá tranquilidade para ele. Tem um segundo tipo de curiosidade, que é a curiosidade empática. Uma curiosidade que as pessoas têm sobre pessoas. E que eu quero saber qual foi o vestido da Mariana Rui Barbosa no casamento dela, eu quero saber quem está sendo promovido, quem está sendo demitido. Eu tenho curiosidade sobre pessoas. É a origem da fofoca, é a curiosidade empática. Não fosse isso, este programa não existiria. É isso. E tem Em parte, hein? Em parte, porque não é só isso, vocês bem sabem. E tem um terceiro tipo de curiosidade que todo ser humano tem, que é a curiosidade epistêmica, uma curiosidade mais profunda, tentando entender por que as coisas acontecem, qual é o resultado daquilo, o que aquilo afeta a minha vida. Então, por exemplo, se hoje no aeroporto de Congonhas tivesse um acidente de avião, a curiosidade diversiva, a primeira coisa que aparece, qual era a companhia, quantas pessoas morreram, saciou a minha curiosidade diversiva. A curiosidade empática surge em seguida, perguntando assim, tinha alguém que eu conhecia? Não é? O piloto tinha filhos? Não é? Alguém que trabalhava numa empresa com quem eu tenho relações estava no avião ou não? Será que alguém deixou de tomar aquele avião porque se atrasou e salvou sua vida? Tudo que é sobre pessoas. E tem um terceiro tipo de curiosidade, que é a curiosidade epistêmica, que é uma curiosidade sobre por que aviões caem. É o caso de ter um aeroporto desse tamanho no meio de um grande centro? Será que foi o piloto ou foi a pista que causou o problema? Ou seja, é uma visão muito mais estratégica, profunda e o que aquilo trará de impacto para o futuro da aviação em São Paulo. Então, o que aconteceu com a mídia impressa? A mídia impressa, ela atendia às 3 curiosidades, não é? Ou tinha o objetivo de atender. Acontece que a curiosidade diversiva, essa genérica e superficial, foi para o timeline do Twitter ou do Facebook. A curiosidade empática foi muito saciada pelo Instagram. Então sobrou para a mídia impressa a curiosidade epistêmica, essa curiosidade mais profunda, analítica, opinativa.
Só que a mídia impressa, em geral, fez um caminho contrário, juniorizou as redações, né? Piorou a qualidade dos textos, encurtou as matérias, fazendo então com que, já que é para saber pouco, eu vou para uma ferramenta muito mais eficiente. Uma ferramenta mais fácil, inclusive. Eu acredito que eu vejo uma vida longa para a mídia impressa desde que ela assuma o seu papel de mídia que responde às curiosidades mais epistêmicas. E por que isso? Porque ler no celular é quase impossível. Né? Você não consegue ler no celular com aquela tela pequena. Então, se você quer uma coisa com mais profundidade, você vai ou para a televisão se for ver um filme, ou vai para o jornal ou revista se for ler uma matéria com mais profundidade. Ou para os livros. O fim da Idade Média e o início da Idade Mídia. Vou devorá-lo rapidamente, Walter Longo, que é meu guru. É seu também, né? De todos nós. Parabéns, Walter. Obrigado, O que mais que você acha importante para encerrar? Viemos aqui homenageá-lo pelo lançamento. O que mais que você acha fundamental que o meu público saiba a respeito da essência do teu livro? Isso, eu vou dizer a você, Mauri, o seguinte, que na verdade, não sobre o livro, mas é a primeira vez que alguém lança 2 livros ao mesmo tempo. Eu estou lançando 2 livros. Insights para um mercado em transição. Exato. Você vai autografar os 2 livros? Vou autografar os 2 livros e a razão dos 2 livros Fato serem... único. Exato. Fato único. Dos 2 livros serem... Guinness Book. 2 livros ao mesmo tempo. E vai usar as 2 mãos? Vou usar as 2 mãos, exato. Mas na verdade foi o seguinte, aqui eu tenho um resumo de todas as grandes mudanças do mundo. E neste eu tenho a explicação de por que as coisas estão mudando. São complementares, na verdade. Sim, leia o primeiro qual? Não, você pode ler qualquer um. O primeiro, existe ordem. o primeiro você vai entender a forma porque o mundo está mudando e o segundo, os fatos que ocorreram, ou você lê os fatos e depois entende a razão. Vamos levar o Walter no estúdio? Hã? Eu fico 2 horas com o Walter no ar. Ainda ele me fica devendo mais coisas da sua brilhante cabeça. Obrigado. Parabéns, Walter Longo. Viu? Sucesso, Cris. Como beijo. sempre. Cuide você bem no dele. Vai começar a noite de autógrafos. Estamos na Livraria da Vila, do Shopping JK. É isso?